Queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Meditações Bíblicas e Tílio Pontes. E hoje, com a graça de Deus, estaremos publicando mais um vídeo com a mensagem de salvação. E esse é o objetivo deste canal, para você que é novo aqui no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe e assista todo o vídeo, porque será meditado. A meditação é somente na palavra de Deus. E esse é o meu objetivo, como eu ia dizendo, em difundir o Evangelho e meditar na palavra do Senhor. Caso você tenha alguma dúvida neste vídeo, nos vídeos anteriores, assista lá, vá lá em vídeos. São poucos vídeos ainda, só tem 3, porque eu iniciei há 2 semanas o canal. Medite na palavra, mas o que ficar dúvida, você pode mandar o seu comentário perguntando. E o que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer. Amém? Vamos orar apresentando a palavra aqui nesta meditação, neste dia. Senhor meu Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Neste dia, Senhor, eu Te apresento, aleluia, a leitura, Senhor, e a exposição desta palavra, palavra de salvação, Pai. Que essa palavra possa alcançar cada um conforme Te apraz, da Tua maneira, Senhor, e que eu não me desvie da centralidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias. Peço que você abra a sua. Se você não tiver na internet, você pode baixar facilmente um aplicativo da Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Esse texto é um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas muitos nunca tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, ou tiveram a oportunidade, leram, mas não entenderam. E a minha missão é explicar esse texto com a graça de Deus. Amém? Se trata de uma situação que Jesus, o versículo 2 vai dizer, né? Na realidade, o versículo 1 vai nos dizer, se você puder ler: o Espírito leva Jesus ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. E Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, e teve fome. Quando ele saiu, importou que ele fosse tentado pelo diabo. Por quê? Porque era necessário, eu quero que você entenda isso, Jesus tem a natureza divina. O Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito é tudo. Eu não digo que não são 3 deuses, não é fácil explicar isso, meus irmãos. Não são 3 deuses, é o mesmo Deus, mas com naturezas distintas. Então Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele, como veio o próprio Deus em forma de homem, onde é que está escrito isso? João capítulo 1, versículo 1 e 2 e versículo 14, nos diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus estava no princípio. Por que ele estava no princípio de tudo? A Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus, tu és Deus. Por quê? Porque ele é Deus. E ele se fez carne. Mas importava que ele, enquanto vivesse aqui na terra, que ele passasse, padecesse pelas mesmas aflições, angústias. Ele teve angústia, tristeza, que nós sofremos. Mas ele não pecou. Não se encontrou nele pecado, porque ele é Deus. Amém? E aí o diabo, eu fico impressionado com a ousadia de Satanás, porque ele vem tentar o próprio Deus e com a palavra de Deus. Você observa isso no versículo 5. Ele fala no versículo 5, colocou ele no pináculo do templo e diz aí, no versículo 6: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, que nunca tropeces em alguma pedra.
Ele vai tentando Jesus pela palavra. Mas o próprio Jesus o responde com a palavra. Ele podia ter fulminado o diabo, isso aí eu não entendo, eu até me pergunto, mas na realidade o diabo já estava, a Bíblia diz que já o diabo e seus anjos já estão condenados. Então, na eternidade Deus sabia, mas importava que ele sofresse essa tentação. E outra prova que Jesus é Deus está aqui, ó, no versículo 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus falando isso, teu Deus. Olha que Deus tremendo. E o diabo novamente insiste. Né? Novamente o transportou o diabo no versículo 8 para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ou seja, oferecendo glória a Jesus. Mas Deus, a glória, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. E se prostrado, queria que Jesus o adorasse prostrado. Aí Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Então, meus irmãos, o que é a meditação que nos traz aqui é que o diabo, as coisas espirituais, elas existem, as forças do mal, elas existem. E o diabo ousou tentar o próprio Deus. Então, por que eu e você não seremos tentados? Então, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Olha o que diz Efésios, capítulo 6 aqui. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é espiritual. E a luta espiritual só se combate de maneira espiritual. Então, o que nós podemos tirar de aplicação, né? Que o nosso Deus, ele foi tentado para sofrer as mesmas aflições que nós. Mas era necessário, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Em Isaías vai falar, capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores para nos salvar, para nos redimir. Esse Deus, ele sem ter pecado, ele se fez pecado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o texto, o versículo 11 não, ou melhor, o versículo 10 e 11, né? Leia aqui Mateus 10 e 11. E fala lá: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos o serviram. Então os anjos chegaram, serviram quem? Serviram a Deus. Meus irmãos, então esse Deus, ele é tremendo, ele é muito grande. Mas Jesus, ele precisava passar por essas coisas, ele passou por todas essas situações, mas ele veio para nos salvar. Então eu creio que muitos estão passando problemas, dificuldades, né? Até problemas espirituais também. Mas o que eu quero te dizer neste dia é que só quem pode te libertar de tudo isso é Jesus. Porque a palavra de Deus só tem sentido por conta de Jesus. Se ele não fosse Deus, nós não teríamos salvação. Nós estaríamos perdidos e entregues. Mas glória a Deus pela sua misericórdia que ele nos alcançou. Amém? Ele nos ofertou essa salvação. Então que você possa meditar nesta palavra, essa palavra possa tocar no seu coração e você ver a necessidade que você tem de se aproximar de Deus. E como é isso, irmão Etílio? Como? Crendo em Jesus e arrependendo-se dos seus pecados. E o mais ele fará em vossas vidas. Amém? Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.